Olá, seja bem-vindo ao canal Eduardo dos Souza Oficial. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Estamos aqui no audiobook do livro Um Homem Mais Inteligente da História, do autor Augusto Cury. E você que está acompanhando aí a mensagem, Deus abençoe grandemente a sua vida, que você possa estar aí meditando profundamente no que tem sido falado nesse livro, porque eu tenho certeza que até o fim você vai ser muito tocado por Deus. Hoje nós vamos para a parte 12 e a parte 13 do livro, que tem como título Maria, uma mulher analítica e ousada, e também um menino surpreendente. Então você que tem acompanhado o canal, se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like, deixe seu comentário, diga o que você está achando do livro e que você possa estar sendo abençoado em nome de Jesus. Então vamos para a leitura e que Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Maria, uma mulher analítica e ousada. O início desta era. Naquela tarde ensolarada, o vento roçava a rua de terra seca e levantava uma cortina de poeira que embaçava os olhos das pessoas, mas refrescava a pele. Três grandes amigas que tinham acabado de completar 15 anos reuniam-se descontraídas numa praça. Estavam debaixo de uma oliveira, cujo tronco carcomido escondia séculos de existência. As garotas não festejaram seu aniversário, pois a vida era tão dura que ter o que comer já era uma festa. Sentadas em velhos e irregulares bancos de madeira, contemplavam no horizonte as plantações de uva e o solo despido de gramíneas. Sons de pardais, cuja sinfonia era sempre confusa, alegravam as jovens na terra da escassez. As amigas dividiam pedaços de pão feitos com farinha misturada com azeite e sal, tinham que mastigar muito para umedecer o bocado e não ficar entaladas. Uma jovem se destacava pela sociabilidade, pela eloquência e o bom humor. Estava eufórica, animada, porque fora prometida a um homem. Sua alegria era contagiante. Vai se casar em breve, Maria? Indagou Rebeca. Em 1 ano. O dia em que eu me casar serei também feliz, disse Ruth. Nunca pense em se casar para ser feliz, Ruth, mas para ser mais feliz. Feliz você já deveria ser, afirmou Maria. Ruth parou, pensou no que Maria disse e lhe respondeu. Você diz cada coisa. É difícil acompanhar o seu raciocínio. O que é ser feliz? Disse Rebeca, fazendo a pergunta mais frequente da humanidade, aquela que os sábios de todas as culturas e em todos os tempos nunca conseguiram responder na plenitude. Mas para Maria a resposta era simples. Ser feliz é contemplar a assinatura do autor da existência nas coisas simples e anônimas. É se deslumbrar com a chuva e com o sol. É recomeçar tudo de novo quando necessário. Você parece tão forte. Não se deprime nesta terra seca? Indagou Rebeca. Sou feliz por existir, respirar, amar, sonhar, por me relacionar. Nunca pensou como é incrível estar viva. Comentou Maria. Você é tão ousada, Maria. Exclamou Rebeca. Minha ousadia vem da minha pequenez, Rebeca. Não tem medos? Quis saber, amiga curiosa. Tenho meus medos. E o maior deles é não ter controle sobre mim mesma, especialmente sobre meus pensamentos soberbos e negativos, afirmou a jovem, que possuía um raciocínio sem precedentes entre todas as jovens da Terra. Mas de onde vem a sua inteligência? Perguntou Ruth, perturbada. Todos somos inteligentes, afirmou Maria com simplicidade. De repente um mendigo apareceu pedindo pão. Seu rosto estava deformado pela lepra. Rebeca e Ruth se encolheram, enquanto Maria foi ao encontro dele e lhe deu um pedaço. Alguns escribas, homens cultos que passavam por ali, a advertiram. Cuidado, jovem. Pode ser perigoso, mas ela os surpreendeu. O maior perigo é ficarmos indiferentes à dor dos outros. Mas quem é você para nos ensinar? Desculpe, não quero ensinar nada, só falei o que sinto. Não percebe que esse leproso contamina a terra? E o cheiro dele é horrível. Mas quem exala um bom odor de sua alma? Indagou ela. Deus não exalta os humildes e retira do trono os orgulhosos? As amigas ficaram abismadas com sua ousadia. Rebeca puxou-a pelo braço e disse baixinho, Maria, cuidado. Você é uma mulher. Você é muito estranha, minha jovem, disse um dos senhores. E, assim, Maria estava vivendo os pensamentos mais relevantes que um dia proclamaria em sua tese conhecida como Magnificat. Tinha uma habilidade intelectual que não era própria da sua idade.
as amigas tomaram o rumo de suas casas. No caminho, Rebeca lhe pediu: Maria, pode me ensinar a ler? Eu também gostaria, pediu Ruth. Estão dispostas a superar o preconceito dos homens? Tenho dúvidas, disse Ruth com sinceridade. Sei que a leitura é um privilégio de poucos homens, especialmente dos escribas. Saber as letras é uma coisa, ler papiros à luz de lampiões é outra. Isso exige perseverança para enfrentar o cansaço. Rebeca franziu a testa e confessou: não tenho essa motivação toda. Eu tenho fome de ler e sede de conhecer. Não aprendi a ler porque meu pai desejou me ensinar, mas porque lutei por esse sonho. Houve muita disciplina. Minutos depois ela se despediu das amigas. O sol preparava-se para se despedir dos lavradores. Chegando em casa, Maria beijou seus pais no rosto. Que bom vê-lo animado, papai. Seu encanto pela existência me fascina, minha filha, disse seu pai com alegria. Numa terra onde falta o pão de trigo, não pode nos faltar o pão da alegria, disse a jovem Maria com argúcia. Como passou o dia? Colhemos azeitonas e as esprememos. Teremos uma boa safra. Logo Maria se despediu de seus pais e se recolheu em seus aposentos. Sua cama de palha tinha ondulações indesejáveis. Mas, para ela, era sua emoção que dava densidade a seu colchão e embalava seu sono por noites tranquilas. Sentou-se na cama e começou a meditar. Depois de elevar os olhos para o teto lúgubre, preparava-se para recuperar a energia vital gasta em mais uma jornada diária. Todavia, sentiu algo estranho em seu quarto, parecia que estava sendo observada. Deveria estar tomada pelo medo. Ondas de substâncias, em destaque a adrenalina, deveriam estar percorrendo sua corrente sanguínea, disparando seus pulmões e seu coração para fugir da situação de risco. Maria não velava os problemas, racionalizava-os. Subitamente percebeu que um forasteiro entrará em seu quarto. E, para piorar o estressante quadro, o estranho bradou para ela: Alegra-te, muito agraciada. O Senhor está contigo. Quem se alegraria diante de um invasor? Que mente permaneceria calma diante de um estranho num ambiente tão íntimo? Mas, em vez de se curvar ao medo e entrar em estado de choque, a jovem mergulhou dentro de si e começou a refletir sobre o significado da mensagem. O estranho se surpreendeu com a atitude da jovem. Maria, não temas. Tu és uma mulher privilegiada por Deus. Eis que darás à luz um filho, o qual chamarás de Jesus. Ele será grande e será chamado de Filho do Altíssimo. E o seu reino não terá fim. Maria, em vez de ficar muda, sair correndo ou chamar seus pais, começou a dialogar com o fantasma em seu quarto. Você invadiu meus aposentos e me pediu para não ter medo. E, em seguida, deu-me uma notícia surpreendente, dizendo que daria à luz um filho. Ainda por cima me disse que esse menino se chamará Filho do Altíssimo. Quem é você? Eu sou Gabriel. E, para espanto dele, em lugar de recusar a impactante oferta ou achar que tudo era um delírio de sua mente, a jovem começou a perguntar sobre como se daria esse inimaginável fenômeno. Como acontecerá isso? Jamais tive relação com homem algum. Então o anjo lhe esclareceu o plano e finalizou dizendo: para Deus, não há nada impossível. Gabriel esperava muitas outras perguntas, dúvidas cálidas, dantescas incertezas em relação ao futuro, até porque Maria era muito jovem. Entretanto, para seu espanto, ela aceitou o mais complexo desafio. Não pensou nas gravíssimas consequências que teria que enfrentar. Cumpra-se em mim a sua palavra. No dia seguinte, logo que amanheceu, com muito tato procurou conversar com os pais sobre os fatos. Sentiu o drama que teria pela frente. O quê? Um estranho em seu quarto? Maria, a sua imaginação é muito fértil. Mas, papai, o anjo falou comigo. Anjos falam com os homens, com os sacerdotes, mas falou comigo. Afirmou. E o que ele disse? Indagou a mãe, preocupada. Que eu era uma privilegiada por Deus, mas todas as jovens são. Ele disse mais uma coisa, e fez um momento de silêncio, o que inquietou sua mãe. Vamos, fale, menina. Que eu ficarei grávida, ou melhor, que estou grávida. Grávida? Mas você ainda não se casou. Ela silenciou novamente. Seu pai entrou em pânico. Não vai me dizer que você está grávida de outro homem?
Era uma situação dramática. Se seus pais reagiram assim, como explicaria aos outros? Que palavras diria? Quem nela acreditaria? O pai a amava muito, mas se espantou a tal ponto que se levantou e elevou o tom de voz. Maria, você sempre nos deu muitas alegrias, sua sensibilidade é contagiante. Mas você foi longe demais. E, limpando o suor do rosto, disse, filha, sabe as consequências disso? Será apedrejada. Sangrará em praça pública. Querida, se não está grávida de José, você cometeu adultério, falou a mãe chorando, com a voz trêmula, cairemos em vergonha. Você será repudiada. Ai, meu Deus, disse o pai colocando as mãos na cabeça. Os pais limpavam as lágrimas do rosto. Estavam em pânico. Pela primeira vez Maria se deu conta da responsabilidade que havia aceitado. Meu pai, acredite em mim, não estou grávida de um homem. Está louca, menina? Disse a mãe, angustiada. O que de fato aconteceu em seu quarto? Indagou o pai, tentando ficar um pouco lúcido naquele tenso clima emocional. Meu corpo foi invadido por uma força incomum. Parecia que eu estava flutuando nas nuvens. A criança que carregou foi gerada por Deus. O quê? Filha, isso é a heresia das heresias. Se disser isso publicamente, assinará sua sentença de morte. Assim, Maria começou a atravessar os longos vales dos estresses. Teria de ser fortíssima. De agora em diante, seus dias tranquilos acabariam. Não mais correria nas praças nem teria longas e agradáveis conversas com suas amigas. Era uma mãe que teria de explicar o inexplicável, que corria risco iminente de perder a vida e perder seu filho. Percorreria os desertos sociais, seria companheira da solidão, migraria para Belém, fugiria para o Egito, teria de esconder um filho especial, um superdotado. Uma decisão que tomou em segundos lhe traria obstáculos imprevisíveis para sempre. Maria, a mulher das mulheres, chorou. Marido, pare de falar de morte. Você já assassinou Maria 3 vezes, disse a mãe, vendo o desespero da filha. O anjo Gabriel disse que meu filho é o Messias, o Filho do Altíssimo. Eu fiquei tão alegre, mas agora vocês estão me colocando medo. Minha filha, minha filha, minha filha, disse o pai abraçando amável Maria e colocando a cabeça dela sobre seu ombro direito. Somos miseráveis, morando numa cidade miserável, numa região desprezada pelos líderes de Jerusalém. Como ousa dizer que foi escolhida para trazer o Messias, filha? Será, meu Deus? Será, meu pai, apenas crie. E algo aconteceu. O anjo Gabriel disse ainda que Isabel, minha prima, também está grávida. Como pode ser? Ela é idosa, falou a mãe, mergulhada num mar de dúvidas. Mas ele afirmou. Então o pai teve uma brilhante ideia para evitar que a filha fosse alvo dos furiosos homens moralistas da cidade. Os heróis sempre morrem mais cedo. Seja discreta, filha. Vá para as regiões montanhosas onde está sua prima. Vamos deixar esta tempestade de areia passar. Maria suspirou profundamente, beijou o pai e aceitou a sua proposta. Eu estava pensando mesmo em visitar Isabel. Foi então que a jovem se preparou para ir à casa de Zacarias e Isabel. A mulher das mulheres, a escolhida entre tantas jovens, deveria seguir viagem em luxuosa carruagem, ter uma escolta de soldados e assistentes para suprir suas necessidades pessoais. Mas não, a humanidade não lhe sorriu, como não sorriu ao seu filho. Faria uma longa e extenuante viagem a pé. A solidão era sua companheira e a sua crença, sua proteção. No outro dia bem cedo, Maria pegou sua trouxa, colocou-a nas costas e foi se despedir das 2 grandes amigas. Arriscou-se a segredar a verdade apenas para elas. Mais uma vez tentou explicar o inexplicável. Esperava uma despedida triunfal, mas eis que começou a sentir a dor do desprezo. Mas isso é loucura, amiga, afirmou Ruth. Maria, isso é muito sério, disse Rebeca, duvidando da sua sanidade mental. Vamos consultar um fariseu e pedir a opinião dele. Não, não. Eles não entenderão por hora. E José, já sabe? Ainda não. Estou contando isso só para vocês. Eu creio no projeto de Deus. Eu creio no enviado. Disse ela, convicta. Mas por que teria de ser você escolhida, e não eu ou outra jovem?
Indagou Rebeca. Isso é o orgulho dos orgulhos. E quem disse que o Messias nasceria como uma criança frágil e pobre? E deu as costas para Maria. Estava ficando perigoso demais ser íntima dela. Cuidado com as palavras. Cuidado com sua segurança, disse Ruth e, junto com Rebeca, também deu as costas para sua amiga. As mais importantes decisões de um ser humano são solitárias. Solitária ela decidiu e solitária ela partiu. E, assim, Maria seguiu estrada fora. No caminho encontraria homens mal encarados. Perguntava-se se aqueles homens sabiam que estava grávida, mas não de seu parceiro. Vendo pedras nas mãos, pensava que eram endereçadas a ela. O anjo lhe pediu que não temesse, mas era impossível exigir isso dela agora. Repetia para si mesma: quem vence sem riscos vence sem glórias. Mas os seus riscos eram inimagináveis. Subitamente uma rajada de vento atingiu o hotel de Marco Polo, fazendo a porta do quarto se abrir e bater com força, assustando-o. Mais uma vez ele percebeu que estava sonhando com os fatos do passado. Penetrou tanto nos textos de Lucas que libertou seu imaginário. Foi até a janela para fechá-la. Olhou para o horizonte e viu a cidade de Jerusalém iluminada, incluindo a parte velha. Era uma paisagem paradisíaca. De repente, não enxergou mais nada. Uma cortina de fumaça vendou seus olhos. Olhou para baixo e com dificuldade viu alguns andares em chamas. Sirenes começaram a tocar, carros de bombeiros começaram a chegar. Rapidamente saiu do apartamento e bateu forte na porta do de Sofia, que era ao lado do seu. Sofia! Sofia! Ela acordou trêmula. O que foi? O hotel está pegando fogo. Vamos! Apesar de assustada, ela conseguiu dizer: espere, deixe tudo. Mas as mulheres têm um instinto diferente. Ela teve tempo de agarrar uma sacola de roupas e sua bolsa, e rapidamente partiu em direção à escada. Não podiam usar o elevador. Enquanto desciam, encontraram muitas pessoas gritando, chorando. Algumas tossiam por causa da fumaça. Chegando ao saguão, foram resgatados. As pessoas que estavam intoxicadas eram levadas ao hospital. As que estavam bem de saúde eram encaminhadas para outros hotéis. Ainda não se sabia se havia alguém dormindo nos andares de cima. Como Marco Polo havia acordado, ele e Sofia saíram ilesos, mas não emocionalmente. Um menino surpreendente. Eram 2 da madrugada quando Marco Polo e Sofia chegaram ao novo e agradável hotel, o American Colony. Ela ainda estava muito assustada. Pediu para ficar em um andar baixo, diferente do andar em que estava no outro hotel. Fez rapidamente o check-in. Estou abalada. Se você não acordasse, talvez não estivéssemos aqui. Mas ainda bem que estamos aqui, vivos e saudáveis. Procure descansar, Sofia. Como? Estou angustiada. Minha emoção está em chamas. Não rumine o passado nem sofra por antecipação. Tente impugnar seu medo dentro do possível. Tentarei, disse emocionada, observando a sua segurança. Procurando distraí-la do foco de tensão, Marco Polo disse: Sofia, você é mais esperta que eu. Peguei meus documentos e mais nada, enquanto você também pegou algumas roupas. Não sei se as mulheres são mais espertas ou mais tolas. Mais inteligentes, com certeza. Não se esqueça do nosso projeto. Estou animada. Temos a mesa redonda à noite. Tive sonhos incríveis com os fatos passados. De novo? Indagou ela, curiosa. Sim. Mas dessa vez foi com a mãe do menino. Maria deve ter atravessado tornados emocionais e sociais impensáveis, piores do que o que tivemos hoje. Interessante. Para instigar você desse jeito, Lucas fez um bom trabalho como biógrafo. Depois de uma breve reflexão, ela beijou seu rosto e lhe disse: Boa noite, meu guardião. Feliz com o gesto, ele não disse nada, apenas meneou a cabeça. Sofia foi se deitar, mas a ansiedade é inimiga do sono. Sua mente hiperacelerada conduzia seu eu a se fixar no estado consciente. Demorou para dormir, mas, quando desacelerou, mergulhou nas águas densas do inconsciente e teve um sono profundo. E, por mais notável que pareça, dessa vez foi ela que libertou seu imaginário e penetrou na incrível história do personagem que estudavam. Ano 55 d.C.
55 anos depois daqueles episódios, uma mulher de cabelos grisalhos, lúcida, tranquila, acolhedora, de voz pausada estava sentada na pequena varanda de uma casa de terra batida. Sua pele, tal como as paredes da residência, mostravam as cicatrizes do tempo. Tinha 70 anos, e um homem ao redor dos 40 a procurava. Ele batia de casa em casa tentando identificá-la. Eis que o homem, depois da procura incansável, aproximou-se da mulher e pousou seus olhos nos dela. Seu coração acelerou. Era um médico, tratara de tantos idosos, não deveria se impressionar. Entretanto, a personagem que desejava encontrar era de tirar o fôlego. Procuro Maria. Por acaso é a senhora? E eu procuro o Dr. Lucas. Por acaso é o senhor? Como sabe meu nome? Indagou ele, intrigado. Disseram que o companheiro daquele que antes perseguia os que amam Jesus, meu filho, queria me entrevistar. Lucas ficou com os lábios trêmulos. Dê-me essa honra. Posso me sentar? O que o impede? Meu coração é seu, e minha história também. Também foi cativado por ele? Cativado, fascinado, encantado. Nem sei como descrever, eu o entendo. Também me senti assim desde seu nascimento, e, assim, Maria começou a contar sua riquíssima história para um entrevistador que tinha fome e sede de detalhes. Como médico já vira e ouvirá muitos casos fora da curva social, mas a trajetória dessa mulher o deixará maravilhado. O que motiva suas entrevistas? Preciso escrever para um grande amigo. Os escritores são os primeiros a saborearem a própria obra. Você escreve para si mesmo. Lucas nada disse, apenas refletiu. A sabedoria de Maria e seus relatos levavam Lucas a fazer uma pausa de vez em quando. Elevava seus olhos e os fixava no horizonte. Procurava-se. Senhora, sua voz pausada e seus gestos dosados são como música aos meus ouvidos. Nós gregos amamos escultura, mas a maior escultura é a personalidade de um ser humano. E a sua foi entalhada por dores inimagináveis, alegrias inexprimíveis e aventuras surpreendentes, expressou o biógrafo de Jesus. Vivi muitas aventuras, mas lhe peço, meu bom médico, sintetize o que eu contar. Não fale muito de mim, prefiro a discrição. Por quê, senhora? Indagou o Lucas. Sou privilegiada por ter participado da história do Filho do Altíssimo. Isso. Basta, meu filho. Ficar nos bastidores é minha especialidade. Humildade é uma qualidade grandiosa, comentou ele. Mais que isso, a humildade é o alicerce da sabedoria. E ninguém foi mais humilde que o menino que carreguei nos braços e vi crescer. Posso saber de tudo desde o começo? José estranhou? Como não estranharia? Mas ele era um homem diferente. Tentei explicar-lhe, mas ele não entendeu. Nem poderia. Mas não gritou, não me excluiu nem me acusou. Se fosse outro, talvez não suportasse. Preservando-me do julgamento social, se afastou secretamente. Mas foi iluminado e, por fim, me acolheu, me abraçou, chorou e juntos levamos adiante o projeto de Deus. Lucas engoliu em seco. Sabendo de todas as injustiças que Jesus e seus discípulos sofreram e ainda sofriam, pensou consigo, que coragem é essa? Depois disso, Maria comentou que sua presença na sua cidade natal havia ficado insuportável. Muitos especulavam sobre sua gravidez. Felizmente houve o decreto de César Augusto, imperador romano, para fazer o primeiro recenseamento de todos os moradores dos povos dominados pelo império. José deveria se alistar na cidade onde nasceu, Belém. Eu estava sentindo as dores do parto. Sofria muito, mas pelo menos estava longe dos olhares preconceituosos. Procuramos uma hospedaria, mas todas estavam ocupadas. Ninguém nos acolheu. Você carregava no ventre o menino mais incrível que se formou no ventre de uma mulher e simplesmente não havia lugar para dar à luz. Não apenas não consegui explicar sua gravidez, mas também esse contraste. Não ficou perturbada? Quis saber Lucas. José em alguns momentos indagava. Não é ele o escolhido? Por que é preterido? Por que nascer nessas condições miseráveis? Meu filho deveria nascer numa casa ou hospedaria confortável, mas, diante de tantas perguntas sem respostas, eu apenas aceitava o inevitável. Aceitar que o cheiro azedo de estrume fermentado fora seu perfume, o calor dos animais, seu cobertor. E,
em seguida, ser exaltado por príncipes do Oriente. Esses são paradoxos que deixariam qualquer um em estado de choque, afirmou Lucas. Maria ficou encantada. Imagine, Lucas, que meses depois o bebê, que nenhum mal fez a ninguém, foi perseguido como o mais miserável dos homens. Tínhamos de fugir dia após dia. O deserto e o oásis sempre estiveram nas páginas de nossa história. Chorou muitas vezes, incontáveis. Mas Deus enxugava minhas lágrimas. A mulher das mulheres sentiu-se traída ou abandonada por Deus. Maria respirou profundamente. Lucas era um homem que não poupava perguntas. Não, nunca. Algumas vezes me sentia a mais infeliz das mulheres. Imagine a dor que senti ao saber que, por causa do meu filho, mães choravam desesperadas porque seus filhos tinham sido mortos por Herodes. Mas você não era culpada. E quem poderia me aliviar? Nem anjos, nem amigos, nem meus pais. Mas meu menino me aliviava. Ele não parava de sorrir para mim. Parecia estar me dizendo: coragem. Se eu não dialogasse com Deus, enlouqueceria. A fuga para o Egito foi difícil? Foram dezenas de quilômetros no lombo de um jumento. Necessidades feitas ao relento. Sol escaldante. Ventos cortantes e frio, muito frio à noite. Morar em terra de desconhecidos. O que acha? Arrependeu-se em algum momento de ter aceitado a missão? Jamais. Sou privilegiada. Aprendi a ser feliz no caos. Os perdedores veem as tempestades e recuam. Eu, no mesmo ambiente, procurava ver a oportunidade de cultivar. Lucas ficou impressionado com a inteligência de Maria. E, de repente, mostrando curiosidade, perguntou-lhe sobre a infância de Jesus. E como foi sua relação de mãe com esse filho? Ele a surpreendeu muito? A inteligência e os comportamentos do meu filho foram desafios inimagináveis. Era um bebê que cresceu fisicamente como qualquer outro, mas, por dentro, ele... Não sei explicar. Ele era diferente, único, singular. Como assim? Perguntou Lucas, curioso. Fazia festa para tudo. Ele caía, se machucava, chorava, mas em seguida sorria e continuava brincando. Vivia com tanta intensidade cada minuto que dava trabalho para dormir. Parecia que o sono era uma perda de tempo, disse ela, viajando no passado. Fascinante. Era sociável? Muito. Era uma criança extrovertida. Se jogava nos braços de todos, nem parecia que tinha mãe. Crianças mais velhas eram passivas, quietas, mas ele, mesmo quando bebê, queria de todas as formas se comunicar. B.A., B.A., B.A. Era engraçado, disse Maria sorrindo. E os medos? Tinha muitos medos? Medo não fazia parte de sua história, o que me preocupava muitíssimo. Brincava com cães bravios, se aproximava de cavalos. Mas era incrível, os animais se acalmavam diante dele. Aonde ele chegava, apaziguava os ânimos, inclusive das pessoas. Interessantíssimo. Maria fez uma pausa para contar um episódio. Disse que quando o menino tinha 3 anos e eles estavam no Egito por causa da perseguição de Herodes, Jesus viu um casal de idosos caminhando e imediatamente soltou-se dela. Eram 2 pessoas desconhecidas, mas para ele ninguém era estranho. Correu com dificuldades até o casal, pegou as mãos deles e foi no caminho afora, feliz da vida. Corri rapidamente, tomei-o das mãos deles. Em seguida tentei adverti-lo, mas ele só sorria. Divertia-se com tudo. Incrível! Ele sempre foi um menino desprendido? Indagou Lucas. Sempre, sempre. E mais tarde ele demonstrou que era mais do que meu filho. Ele era filho da humanidade, filho do autor da vida. Era judeu, mas pertencia à espécie humana. Ele amava o cheiro de gente desde pequeno. Admirável! Exclamou Lucas. Nunca vi uma criança assim. Ele cresceu, mas tudo que tinha não era seu. O salário não era seu. O tempo não era seu. Suas vestes não eram suas. Certa vez, ao vê-lo mais uma vez doando suas roupas, José, embora fosse um bom homem, disse-lhe: Filho, você se preocupa demais com os miseráveis. E qual foi a reação dele? Perguntou Lucas,
Curioso, ele colocou delicadamente cada uma de suas mãos nos ombros de José e lhe disse: Pai, eu tenho que amar as pessoas como eu amo a mim e a vocês. Ser feliz é fazer os outros felizes. Trabalharei e comprarei outra roupa. Seu amor não cabia dentro de si. Tinha sede de aprender? Muita. Todos os dias observava o comportamento das pessoas e discutia comigo. Mas não sei quem ensinava mais, se eu a ele ou ele a mim. No fundo, não sabia quem era o educador, se eu ou ele. E quando ele ficava nervoso, irritado, raramente perdia a paciência, mesmo quando via injustiças. Era calmo, como a brisa e resistente como as folhas das tamareiras, que, humildes, se curvam diante das tempestades, mas não se quebram. Reclamava? Era um especialista em agradecer até quando feriam. Feliz? Dotado de um otimismo e uma alegria insondáveis. Ele dizia algo incompreensível: Mãe, eu te amo intensamente, mas amo a humanidade de forma inimaginável. Um dia deixarei de ser seu filho e serei filho do homem, filho da humanidade. Nesse dia, lembre-se de se posicionar como a escolhida, a mulher das mulheres. O médico grego nunca mais foi o mesmo depois de entrevistar Maria e as testemunhas que andaram e respiraram o mesmo ar que Jesus. Biógrafo: alguém que foi pendurado sobre um madeiro e morreu como o mais miserável dos homens. Mas sei que o maior favor que se fez a essa semente foi sepultá-la. Sepultando-a, deu-se origem a uma árvore, uma floresta, disse Lucas para si mesmo em lágrimas. Logo após se sentarem para mais um debate, os parceiros da mesa redonda tocaram no assunto do dia em Jerusalém, o incêndio do hotel. Vocês estavam no hotel em chamas. Que coisa horrível! Comentou o Dr. Thomas. Há ainda várias pessoas internadas. Algumas com intoxicação grave. Foi apavorante mesmo, afirmou Sofia. Nunca passei por um medo tão atroz. Em seguida, Michael disse com preocupação: é muito estranho o que está acontecendo com Marco Polo e Sofia. Primeiro o acidente, agora um hotel em chamas. Os turistas em Jerusalém costumam ter muita segurança, sem falar do homem do revólver. Comentou Sofia ansiosa. Revólver? Indagou o Dr. Thomas. Não sabíamos disso. Marco Polo achou desnecessário contar-lhes para não alarmá-los. Para preservar o índice GEI, não propagandeava os problemas. Sofia foi quem lhes relatou. O atirador quase disparou, mas foi acidental. A vítima poderia ser qualquer outra. Que perturbador! Exclamou o Dr. Alberto. Temos de acionar o serviço de inteligência do país, disse Michael. Não podemos ficar paranoicos achando que há uma conspiração em curso, caso contrário, não vivemos. Quem poderia querer nos silenciar? E por quê? Não faz sentido, afirmou Marco Polo. Sem gerir nossa emoção, somos sequestrados mentalmente, ainda que estejamos livres por fora. Concordo, disse Sofia. O Dr. Alberto também comentou um fato em comum. Não sou paranoico, mas ontem fui seguido por 3 homens mal encarados. Eu tentava me livrar deles, mas eles apressavam os passos em meu encalço. Como conheço muito Jerusalém, misturei-me com as pessoas que estavam no Muro das Lamentações, depois passei por um portal e entrei na loja de um amigo. Assim, me livrei deles. Isso tudo é muito estranho, afirmou Michael. Estranho foi meu sonho. Sonhei com Lucas entrevistando Maria, disse Sofia. Todos se entreolharam. Você também, Sofia? Quando? Quis saber Marco Polo. Nesse novo hotel. O debate, o incêndio, minhas reflexões, tudo isso instigou meu inconsciente. Mas não vamos falar de sonhos neste debate inteligente. Sonhos não servem de material de análise crítica da história, a não ser para analisar a personalidade do sonhador, afirmou Michael. Claro, Michael. Como Voltaire, detesto a superstição, disse Marco Polo. Nos sonhos, o eu, que representa a consciência crítica, deixa de se ancorar nos milhares de janelas ou arquivos que financiam sua autonomia e identidade. Ele ainda comentou que, durante o sono, um fenômeno inconsciente que chamava de autofluxo entrava em cena e começava a passear por arquivos marcantes registrados recentemente ou no passado remoto, sobretudo os traumáticos. Assim, ele promovia uma explosão criativa, com personagens, cenas, ambientes. Sofia observava seu mestre e o admirava. Sentia que ele navegava no
Fascinante mundo da mente humana. Após dar essa sintética explicação, Marco Polo olhou para a sala em que costumavam realizar os debates e se surpreendeu ao perceber que estava quase cheia. À medida que as sessões da mesa redonda aconteciam, o boca a boca sobre o debate aumentava, gerando uma rede de interesses. Os espectadores tinham sede de aprender. Eis que subitamente um frade capuchinho levantou-se da plateia e fez um pedido. O senhor deu uma explicação lógica para os sonhos. Mas poderia nos contar o seu sonho, Dr. Marco Polo? É desnecessário para este debate, respondeu, não querendo dar ênfase à sua imaginação. Porém algumas outras pessoas, entre eles 2 professores universitários, também solicitaram que ele lhes contasse. Estavam curiosos. Por favor, pediram. Eu conto o meu, disse Sofia, muito mais desprendida que Marco Polo. E, assim, Marco Polo também cedeu e os 2 pediram uma pausa no debate para contar os fascinantes filmes que haviam passado na mente de cada um. Depois do relato dos sonhos, as pessoas se mostraram impressionadas. Milhões de internautas os acompanhavam atentamente sem tirar os olhos dos notebooks, celulares, tablets e TVs. Nunca vi sonhos tão criativos, com tanta riqueza de detalhes sobre fatos que nunca foram escritos, afirmou o Dr. Thomas, intrigado. O conteúdo desses sonhos é extraordinário. É como se vocês tivessem sido transportados no tempo, comentou o Dr. Alberto fitando os olhos de Marco Polo e depois os de Sofia. Eu acordei com uma tranquilidade que ansiolítico nenhum pode oferecer. Tudo parecia tão concreto, confessou Sofia com prazer. É óbvio que são fenômenos que acontecem nos solos do meu inconsciente, mas ao ver a face do menino Jesus fiquei emocionada. Ele não era belo, mas sua expressão era linda. Ao pegar as mãos dos idosos e se deixar levar por eles, estes foram transformados pela alegria. É engraçado. Ao contrário de Sofia, acordei assustado, o que me fez ver o hotel em chamas, contou Marco Polo. Estava tenso pelos grandes riscos que Maria correria. Raramente me lembro dos meus sonhos, mas esses têm sido arrebatadores. Esfregando as mãos no rosto, Michael respirou profundamente. Queria falar algo, mas relutava. Entretanto, não se aguentou. Minha esposa nunca se interessou muito pelas minhas coisas, mas todos os dias me pressiona para saber o conteúdo do que debatemos. Não tenho sonhado com nada do que discutimos, mas nunca dormi tão mal. Esta mesa redonda é uma fonte de mistérios. Acidentes, sonhos. O que mais haverá pela frente? Mas você não é supersticioso, comentou o psiquiatra com o pesquisador das sinapses nervosas. Não sou mesmo. Mas vou dizer mais uma vez, que é estranho. A sala inteira relaxou e sorriu. Michael era do tipo sério, mas engraçado. Ele se esforçava para ser intocável, mas seu humor transbordava até quando ele era duro. Perspicaz, tinha razão. Ninguém imaginava os segredos que os aguardavam.